Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iremos falar sobre alguns ensinamentos de São Dom Bosco que ele nos ensina para a gente praticar no nosso dia a dia. E o primeiro é: nunca deixar para amanhã o bem que se pode fazer hoje. São Dom Bosco, ele nos mostra isso com a sua vida. Ele buscava constantemente fazer o bem. Como nós sabemos, ele é conhecido como aquele que amou a juventude. E ele amou demais aqueles jovens, ele dedicou toda a sua vida para eles. Aqueles jovens que na época se encontravam roubando, muitos eram presos. E São Dom Bosco ele queria mudar essa realidade. Muitos podem até dizer que São Dom Bosco ele não agia com prudência, mas não. Ele tinha todo um contato com o Senhor, um contato constante. Uma vez até ele chorou, porque São Dom Bosco ele sofria muitas perseguições por querer fazer o bem a esses jovens. Muitos diziam que aqueles jovens não tinham jeito, mas São Dom Bosco ele não desistiu. Mas teve um tempo que ele estava muito incerto. Ele chorou, perguntou ao Senhor, perguntou se era realmente isso que o Senhor queria para ele, se o Senhor queria realmente que ele fizesse aquilo por aqueles jovens. E o Senhor lhe deu a resposta que sim, o Senhor queria que ele mudasse a vida daqueles jovens, que ele salvasse mais almas através do Espírito Santo, que ele fosse um instrumento usado por Deus. E São Dom Bosco ele dedicou a sua vida inteira para fazer o bem. E ele nos mostra isso não somente com palavras, mas com toda a sua vida. E que a gente também possa aprender com Dom Bosco a buscar fazer o bem, não somente o bem para nós, mas também para os outros. Nós muitas vezes deixamos para amanhã o bem que a gente tem que fazer para nossa alma. Inclusive a gente deixa para rezar amanhã, porque hoje a gente está muito cansado. A gente deixa muitas coisas de fazer hoje para fazer amanhã. Mas não, a gente deve buscar constantemente fazer o bem hoje a todos, e principalmente a nossa alma e a mais almas. Quantas pessoas hoje não estão dando o seu sim, estão deixando somente para amanhã, por medo. Mas quantas almas estão precisando de nós? Estão precisando que Deus venha agir na vida delas através da gente, porque muitas vezes Deus usa nós, pobres, meros pecadores, para salvar almas. Assim como ele usou São Dom Bosco. E o segundo ensinamento é: a fé abre caminhos por meio de passos humildes e concretos. São Dom Bosco ele era muito humilde. Ele sofreu tantas calúnias, tantas coisas. Teve uma vez que ele foi acusado de algo e mesmo assim ele foi lá e pediu perdão por algo que ele nem tinha feito. E depois o bispo descobriu que ele não tinha feito aquilo, para ver a humildade desse homem. E quantos insultos ele recebeu, mas ele não retribuiu nenhum insulto sequer. São Dom Bosco ele foi muito humilde em toda a sua vida. E que a gente também aprenda a ter essa humildade que São Dom Bosco tinha. Se ele conseguiu a santidade, com certeza foi pela virtude da humildade também. Porque além de bondoso, ele era humilde. Ele foi humilde. Que a gente não possa ser soberbo. Que a gente possa buscar constantemente essa humildade. E muitas vezes nós iremos ser humilhados, ser desprezados por Deus, pela palavra de Deus. Mas que tudo isso a gente passe para Ele, por Deus, porque vale a pena. E o terceiro ensinamento é impossível ter a gratidão e não possuir as demais virtudes. Certamente uma pessoa que é grata, ela também possui outras virtudes. Porque se você for observar uma pessoa que ela é soberba, ela não tem, certamente, a virtude da gratidão, ela não tem a gratidão dentro dela. Porque a pessoa que não tem a virtude da humildade, ela não tem a gratidão. Porque quantas pessoas hoje se acham que são capazes, têm esse orgulho dentro de si, acham que não precisam de ninguém. Muitas até vivem achando que não precisam de Deus. Quantas pessoas não são gratas pelo que Deus faz na vida delas? Quantas pessoas se colocam acima de Deus, se colocam superiores? Quantas pessoas que a gente possa ser sempre grato a Deus e
e que a gente possa ser sempre humilde. E o quarto ensinamento é: um ensinamento mais eficaz é fazer o que se espera dos outros. Quantas pessoas hoje ensinam tantas coisas para as outras pessoas, são até mesmo duras, mas não vivem? Quantas pessoas hoje estão sendo hipócritas? Quantas pessoas? Mas não, Som Dom Bosco ele vem dizer, um ensinamento mais eficaz é fazer o que se espera dos outros. Se a gente espera algo de bom, que vem algo de bom daquela pessoa, a gente primeiramente deve fazer. Se a gente espera alguma virtude daquela pessoa, a gente deve primeiramente praticar. E outra coisa, a gente não pode estar ensinando algo que a gente não vive, porque isso é uma mera hipocrisia. E é o ensinamento mais eficaz é com a nossa vida. É através da nossa vida, é o nosso testemunho vivo, não através de palavras. Porque São Dom Bosco, primeiramente, ele mostrou tudo isso com a vida dele. E o último, fazer o bem que se pode sem aparecer. São Dom Bosco, ele nunca quis aparecer. Sempre o bem, tudo que ele fez foi para salvar, para mudar a vida daqueles jovens. Nunca ele quis aparecer. E que a gente também não queira aparecer. Quantas pessoas hoje se acham pelo dom que Deus as deu, mas não. Se Deus nos deu um dom, é pra gente usar para Ele. E o dom é Ele que dá. Se Ele tirar da gente, a gente não vai ser nada. Que a gente possa ter sempre isso em mente. E que a gente possa aprender com São Dom Bosco a sermos humildes, a não querermos aparecer. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.